Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Esporte. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, analisando, discutindo, debatendo, informando os principais assuntos envolvendo o mundo esportivo, logicamente, destaque maior para os clubes aqui do Rio de Janeiro. O Max Esporte chegando no seu 4º ano e agradeço de coração a você o seu prestígio e a sua audiência. Sempre no oferecimento de REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. De Vai Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa e jeans Sete Bom. Olha o carrinho vermelho, hein, gente? 38424242, um novo conceito em detetização. Sem perder tempo aqui pela TV Max, o boa noite dos meus mosqueteiros. Na tela, por gentileza, Cláudio Afonso, Mário Silva e o nosso doce Jorge Ramos. Vamos lá. Eu quero começar, não vai ser nem com o Jorge, nem com o Mário. Não com os dois. Nem com o líder, nem com a satisfação da goleada de ontem do Flamengo. Eu quero saber o boa noite do senhor Cláudio Afonso, aniversariante no final de semana, o homem mais popular e requisitado da Tijuca, Vila Isabel e adjacências. Então, o seu boa noite. Estou curioso, grande Cruz Maltino, aniversariante Cláudio Afonso. Boa noite, Mazela. Boa noite, Jorge Ramos, Mário Silva. Obrigado pelo carinho. Realmente aí fiz aniversário no último sábado. Saúde para todos nós. Hoje um pouco melhor, né? Ontem o sentimento de humilhação era muito vivo no meu coração, como de qualquer torcedor vascaíno. Porque ontem, tenho certeza, Mazela, amigos, todos que estão ligados conosco aqui no Max Esporte, todo vascaíno ontem, naquele primeiro tempo, lembrou, eu pelo menos, vou falar da minha experiência, lembrou de Alemanha e Brasil em 2014. Porque o Flamengo fez o primeiro gol, desmontou completamente o anímico dos jogadores do Vasco, os jogadores do Vasco pareceram sem reação, o Gerson subiu sozinho, fez o segundo gol, e aí então o Vasco morreu em campo. E o Flamengo fez o terceiro, o quarto, e poderia ter feito, quem sabe, o quinto ou o sexto. O Vasco ter saído no primeiro tempo de uma forma humilhante. Isso vai deixar o torcedor vascaíno, deixou claro o torcedor vascaíno muito triste, muito indignado, com um sentimento de humilhação, mas eu penso sempre sobre o lado positivo também, como tudo na vida tem seu lado bom e lado ruim. Acho que é hora de o torcedor vascaíno ver a realidade da situação do Vasco Saco 777, que as contratações foram mal feitas, que o dinheiro, teve na mão dinheiro. Meu grande medo sempre foi esse, de como investir esse dinheiro. O Vasco não investiu tão bem, o Paulo Prates não se mostrou um cara bom nesse aspecto de ir ao mercado e contratar jogadores que reforçassem já o limitadíssimo time do Vasco. E Maurício Barbieri eu já venho criticando, questionando ele há muito tempo. A gente vai falar mais de Vasco, esse é apenas meu boa noite, mas é claro, não podia deixar de manifestar aqui o sentimento de tristeza que o torcedor vascaíno vem vivendo nos últimos anos e na partida de ontem no Maracanã saiu humilhado perante ao seu maior rival. Perfeito. Depois do boa noite, choroso, tristonho do aniversariante do final de semana, interromperam até 28 de setembro para comemorar o aniversário do Cláudio Afonso, eu quero agora, como diriam os antigos, o vestiário da alegria. Você, Mário Silva. Boa noite, Marcela. Um abraço para você, para o Jorge Ramos e também para o nosso querido Cláudio, aniversariante. O dia foi pequeno no sábado para tanto abraço, tenho certeza. Um abraço para aqueles que estão nos assistindo. Olha, o Flamengo ontem conseguiu uma vitória categórica, tirou o pé no segundo tempo, mas o importante é que o Sampaoli ressuscitando um jogador que estava lá esquecido no elenco, pouco utilizado, diga-se de passagem, ou quase nada, que é o Pulgar. O Pulgar entrou para não sair, está muito bem, fez um belo gol, mas não é só por isso não, vem jogando muito bem. E a subida do Wesley na lateral direita, que é uma posição carente. O Mateuzinho machucado, operou, fraturou a perna, e o outro lateral, que é o Varela, que ainda não engrenou no Flamengo. Tanto que foi convocado para a seleção uruguaia. O Arrascaeta não foi, o Soares não foi, ele foi. Ou o Uruguai está carente de lateral direito, ou ele realmente tem bola para mostrar numa situação diferente do Everton. Então, parabéns ao Flamengo pela vitória de ontem. O Sampaoli começa a colocar o seu ritmo, certo? E o Vasco, que me é caro, porque é o time do meu neto, né?
o Matheus, ele disse muito bem o Cláudio Afonso. Contratou mal, mas adianta ter dinheiro, tem que contratar. E tem que ter banco. Eu venho insistindo nisso há muito tempo aqui no Max Sport. Tem que ter banco. O problema do Botafogo, eu vou dar uma catucada nos ossos, o Botafogo está a 2 pontos do Palmeiras, no momento. O Botafogo não pode perder o Tiquinho Soares, não tem para quem botar no lugar. E uma série de outros jogadores. O Fluminense aconteceu a mesma coisa. Tem que ter banco. Agora, ter dinheiro não quer dizer que tenha bom jogador. Tem que saber contratar. E o Vasco, ó, não soube contratar de jeito nenhum. Tá certo. Depois do vestiário da alegria, do vestiário da tristeza, vamos cumprimentar o líder do campeonato. Mesmo perdendo, se mantém na primeira colocação. E ele faz isso. Não vejo ninguém na minha frente. Boa noite, Jorge Ramos. Alô, Mazela. Boa noite a você. Boa noite, Mário. Uma boa noite especial, né, a você, Cláudio, pelo seu aniversário. Viva a vida, né? Agora, o meu destaque vai para a torcida do Botafogo. A torcida do Botafogo, no jogo contra o Atlético Paranaense, o jogo que foi realizado no estádio Newton Santos, deu um verdadeiro show que eu não via há muito tempo. Não só na torcida do Botafogo, não vi em outras torcidas. Foi um show de elegância, de reconhecimento, de gratidão pela apresentação que o Botafogo fez. E o Botafogo não levou a classificação. O Botafogo ganhou o jogo e perdeu nas penalidades máximas. E ainda vou esticar um pouquinho, porque coisa boa a gente tem que falar. Vou dar também o meu destaque ao zagueiro Adrielson. Ele, no jogo contra o próprio Atlético Paranaense, o jogo lá na Arena da Baixada, ele deu um chute numa bola, ele isolou uma bola e ela pegou numa criança. A criança chorou muito e ele, quando acabou o jogo, ele foi até o local, tirou a sua camisa e deu de presente a essa criança. Houve um aplauso geral dos torcedores do Atlético Paranaense. Para mim, isso é competição, para mim isso é rivalidade e respeito ao adversário. Então fica esse destaque aqui, a minha primeira participação, meu querido Ricardo Mazela. Perfeito, é isso aí, Jorginho. Vamos dar sequência aqui, com o aplauso do Mauro Silva, o aplauso e a concordância do Cláudio Afonso. Vamos depois do Boa Noite dos Meus Mosqueteiros. A segunda grande atração do programa é o nosso doce Paulo Bizarro, o marido da Dona Ilana, com esse esporte que movimenta milhões. É games, é contigo, Paulinho. Chegamos em altíssima velocidade com MotoGP 23, que sai dia 8 de junho para PC, PS4, PS5, Xbox One e séries, e também para o Nintendo, com um modo dinâmico que pode trazer chuva durante a prova. Se liga e acelera aí! Jato para competição. Liga Brasileira de Free Fire Série A tem novo líder. A Magic Squad, que estava ali o tempo todo na perseguição a Vivo Kids, ultrapassou após a 24ª rodada, assumindo a primeira colocação, com Vivo Kids em segundo, Fluxo em terceiro, MIBR em quarto, Loud na quinta posição e fechando o grupo dos 12 classificados por enquanto, a equipe dos Black Dragons. Semana que vem tem muito mais emoção com Free Fire. Abrindo os trabalhos da galera que curte League of Legends, tivemos no último final de semana o maior torneio do mundo da comunidade, o Cebolão. Torneio que reuniu mais de 1 milhão de pessoas nessa sua primeira versão presencial, com mais de 5.000 pessoas assistindo no local. Um grande sucesso do streamer baiano, que está de parabéns pela iniciativa. Conseguiram angariar R$200 mil para Ampar Animal, instituição dedicada à luta contra o abandono de animais domésticos e a negligência com os animais silvestres da fauna brasileira. Parabéns para a galera do Cebolão. Do Cebolão para o CBLOL 2023, segundo split, que estreia dia 10 de junho. Olha aí na tela a tabela para vocês não perderem nada. Anote na sua agenda, 10 de junho, a partir da 1 da tarde, com Loud Pen Game. Estaremos juntos acompanhando toda semana aqui na Games. Mais uma para anotar aí na sua agenda. Dia 11 de junho começa o Valorant Masters Tóquio e a nossa representante, a Loud, vem com tudo.
Fique ligado que a gente conta toda essa história aqui no eGames. A nossa dica de emuladores de hoje vai um imperdível para você, o PCS X2, para transformar o seu PC num PlayStation 2, que para muitos gamers é aquele que todo mundo tem que ter na sua casa, para jogar jogos incríveis como Black, God of War 2, Guitar Hero, Metal Gear Solid 3, são jogaços que você não pode perder. É a grande revolução dos games, acontece ali no PS2. Tem também aquele imperdível 100% atualizado, o Bomba Pet. Fique ligado nessa dica que vale a pena demais. A gente vai ficando por aqui. Ótima semana para todos vocês. Até a próxima. Tchau! Valeu, Paulinho! É isso aí. Valeu, Paulinho. Todo alegrinho, todo feliz com a vitória do seu Mengão. 4-1 no Vascão. Depois do Paulo Bizarro, o esporte que também cresce. E o Max Sport abraçou e divulga. Divulga através dele. Atleta, ele que também está fazendo o papel de comunicador, está fazendo tudo para a melhoria desse esporte no Brasil, que está crescendo. É o fisiculturismo e o nosso grande Raul Marques fala sobre esse esporte. Diga lá, Raulzito. E aí, meus bodybuilders do Max Sport, chegamos! E senhoras e senhores, que final de semana! Bom, não vamos me prolongar muito não, vamos logo ao que interessa. E rolou nesse final de semana o Bahia Muscle Show, que contou com a presença de astros como Vini Matheus, Emanuel Costa e o grande favorito Felipe Franco. E nesse campeonato não era só por um título que eles estavam brigando, mas sim por uma vaga no maior evento de fisiculturismo do mundo, o Mr. Olympia. E não podia ser melhor, tivemos uma batalha épica, principalmente entre os três favoritos. Todos no palco estavam muito bem condicionados, mas o trio realmente estava de uma forma diferenciada, se destacando dos demais. Quem será que foi o campeão? Felipe Franco, Vini Matheus, Emanuel Costa? Vamos ver quem foi o grande campeão. E para decepção de milhares de fãs, Felipe Franco ficou no top 3. Então não foi no Bahia Muscle Show que Felipe Franco conseguiu essa vaga para o Mr. Olympia. Mas quem pensa que ele desistiu de estar no maior evento de fisiculturismo do mundo nesse ano, está muito enganado. Felipe Franco já fez o comunicado oficial e daqui a 4 semanas ele vai estar no Portugal Pro. É outro campeonato que vai dar uma classificação para o campeão ao Mr. Olympia. Franco reconheceu alguns erros de pose e na finalização dele. E sabendo onde ele errou, ele promete vir muito melhor nesse próximo evento. Então vamos torcer para Felipe Franco. Quanto mais brasileiro no Mr. Olympia, melhor. E agora, senhoras e senhores, quem será o grande campeão do Bahia Muscle Show? Quem conquistou essa vaga para o Mr. Olympia desse ano? E agora o top 2, Emanuel Costa. Emanuel Costa bateu na trave de novo. Lembrando que ano passado ele também pegou o top 2 num show classificatório, onde o Felipe Franco foi o campeão. Então, o grande campeão e atual top 16 do Mr. Olympia, Vini Matheus. Olha, para muita gente foi uma surpresa esse resultado, mas quem acompanha o fisiculturismo de perto sabe o quanto o Vini Matheus tem batalhado e evoluído do ano passado para esse ano. Então, com shape impecável, ele mereceu muito esse primeiro lugar, essa classificação para o Mr. Olympia. E olha aí a reverência dele para o Felipe Franco, que é ídolo dele. E essa cena emocionou muita gente. E agora vamos torcer para o Vini manter essa evolução e fazer bonito em novembro no Mr. Olympia. E vou ficando por aqui, mas semana que vem tem mais fisiculturismo aqui no Max Sport. Então, aquele abraço e até lá. Aquele abraço, Raulzito, bodybuilder. Alô, Raulzito, aquele abraço realmente surpreendente. Viu as sacolas da Max ali? Tudo Max. É, rapaziada, não tá fraca não, o negócio tá bom, brincadeira. E vamos em frente, daqui a pouquinho a gente volta com o Max Sport, com Jorge Ramos, com Mário Silva e com Cláudio Afonso, porque vamos arrumar, vamos limpar a casa. E quem limpa a casa, vem com o quê? Bye lixo. Roda aí, bye lixo. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye lixo, bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye
o melhor para o lixo. byebyelixo.com. É verdade, byebyelixo.com, Rede TV e também Sete Bom, Carrinho Vermelho, novo conceito em detetização. Bota a galera de volta na tela, Mateuzinho, o filho da Dona Célia, o neto da Orcélia. E nessa primeira parte, nessa reta final de primeiro bloco, eu queria falar sobre o tropeço do Brasil no Mundial Sub-20 na Argentina. O Brasil, que não se classificava a 2 Copas anteriores, se classifica nessa e sai nas quartas de final para Israel. Mário, ficou feio? Ficou de bom tamanho? O que está acontecendo? Ficou péssimo, né? Pode pensar no Brasil perder para a seleção de Israel, com todo respeito ao futebol israelita, que vem crescendo. Existem vários jogadores de Israel atuando, inclusive, na Europa, certo? Mas não dá para comparar ainda. Então, perder, realmente, na situação que perdeu, o Brasil saiu na frente, depois tomou uma virada e saiu perdendo e voltando para casa mais cedo. A única vantagem é que os nossos irmãos saíram antes, né? Mas o Brasil não pode perder para Israel. Não dá para perder, ainda mais com o elenco que tinha. Só achei, isso já vem, inclusive, do jogo da Itália, que foi a estreia, não chega a ser um sapato alto, mas aquele sapato 3/4, aquele menor, né? Saltinho. Achei que o saltinho, tanto que o Ramon mexeu no jogo com a Itália e mudou alguns jogadores. É imperdoável. Não dá para perdoar uma seleção sub-20 do Brasil, com vários jogadores com experiência internacional, inclusive, serem derrotados pela seleção de Israel, que não tem a menor tradição em futebol, está começando a aparecer agora, ó, não dá. Não dá, não. Eu vi o jogo, o Jorge e o Cláudio podem falar. O Brasil não jogando bem, time de Israel melhor posicionado, melhor distribuído, sendo bem perigoso. O Brasil faz 1-0, quando pensa em comemorar, toma 1-1. O Brasil faz 2-1, quando pensa em comemorar, 2-2. Na prorrogação, tem a virada 3-2 e, independente do árbitro ser um bujunta, mas não seria uma desculpa para a eliminação do Brasil. Você acha, Cláudio Afonso, que o Ramon é o cara talhado para dirigir a seleção brasileira? Qual seria a experiência dele nas categorias de base? Olha, para falar a verdade, né, Mazela, falando de maneira bem realista, né, da vida como ela é, nem para a seleção sub-20. Nem para a seleção sub-20. Acho que talvez está entre a desconcentração, time desconcentrado, e talvez esse sapatinho mesmo. Eu também acreditando muito nessa coisa de que o time era melhor, era dos favoritos, e entrava desconcentrado nos jogos. Foi uma vergonha realmente perder para Israel, mesmo sabendo aí que Israel foi vice-campeão lá da Europa, apesar de ser da Ásia, ele disputa lá pelo continente europeu, foi vice-campeão, tem um jogador, um atacante muito bom, uns 2, 3 jogadores muito bons, mas o Brasil tem uma quantidade de jogadores jovens, uma fartura muito maior que Israel apresenta. Então foi uma vergonha assim essa derrota, e mesmo levando em conta que eu não esperava muita coisa dessa seleção, pelo menos para ser campeã. Eu achei essa seleção bem mais fraca do que a que venceu o Sul-Americano, por exemplo. Jorge, eu ia te fazer uma pergunta, mas os dois reafirmaram que teriam um sapato um pouquinho alto. Eu achei, taticamente, a seleção também desencontrada, principalmente no setor defensivo. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver o jogo, porque eu não diria que foi como o Mário e o Cláudio, uma decepção. Mas eu fiquei desapontado, eu vi o jogo e a gente percebia que o Brasil ia jogar 300 horas e não ia se ganhar a partida. Pelo menos a impressão que eu tive ao ver essa partida. Você tem razão, Marcelo. Eu vou ser breve, porque a gente está em cima da hora aí. Eu vou ser breve e dizer o seguinte. Eu acho que enquanto a gente achar que nós somos os melhores do mundo, a gente vai continuar perdendo. Infelizmente, a nossa soberania é na América do Sul e só. Né? Nós não temos mais um scratch, né? Uma seleção competitiva. Precisamos voltar a reestruturar esse nosso futebol para que a gente possa ser competitivo e ganhar torneios e campeonatos internacionais. É isso aí, Jorginho. Obrigado, Jorge. Obrigado, Mário. Obrigado, Cláudio Afonso, por esse primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente vem com o segundo. E só para reafirmar o que o Jorge falou, tem que baixar a bola da garotada. Eles se acham que o Brasil é o maior do mundo. O Brasil deixou de ser o maior do mundo faz tempo. Eu falo no rádio, na televisão há muito tempo, que do jeito que está, a gente vai continuar muitos e muitos anos sem ganhar nada se não mudar
a situação, a organização e a mentalidade do nosso futebol. Mas vamos em frente em nome de RedeTV, apareceu aqui atrás de mim, em nome também, você já vai ver, de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, chegou lá, tá vendo o Bye Bye Lixo pintando? A gente vai vir com a segunda parte do nosso programa e também fechando o carrinho vermelho pintando. Pintou o carrinho vermelho, aqui o carrinho vermelho, gente, aqui ó, em 7 bom, e o Rio corre para Max. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbom. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbom é bom. Muito bem, e a segunda parte do nosso Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco meia-noite, aqui pela TV Max. Se você perdeu algum programa do Max Sport, desde o número 1, hein? Desde o número 1, você encontra no YouTube. Você vai lá, em português, YouTube. Não vai falar em inglês? YouTube. Você passa lá, no Max Sport TV Max, o endereço é Max Sport TV Max. Aí você vê todo, desde o primeiro, quem participou, quem não participou, se o programa está melhor, está pior, como é que está, bababá. Pode ir lá olhar, dar uma conferida no nosso primeiro programa hoje do mês de junho, dia 6 de junho. Vamos em frente, aqui no Max Sport, sempre no oferecimento de RenTV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. De Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa, e de Insetbom. Olha o carrinho vermelho, hein, gente? Desratização, desculpinização e desinsetização. 3842-4242 é ligar um custo-benefício maravilhoso, e você já sabe, um novo conceito em detetização. Bota meus mosqueteiros na tela, Mateuzinho. Mateuzinho tá impossível hoje, Mateuzinho tá danadinho. Olha só, a seleção brasileira tem técnico, não tem técnico, conversa com Ancelotti, conversa com Mazella, conversa com B, com C. Jorge Ramos, e aí, o que a gente pode esperar dessa seleção brasileira com um novo técnico? Enquanto isso, o Ramon vai fazendo jogos que, na minha opinião, não vão somar rigorosamente nada. Posso estar errado. Não, você não está errado, você está correto. Eu acho que perdeu-se o tempo para a contratação do treinador da seleção brasileira. Isso está sendo enrolado há muitos meses. Nós estamos aí praticamente na metade do ano e esse treinador ele não foi escolhido. O Ancelotti é um bom treinador, mas ele já verbalizou que ele quer continuar no Real Madrid. Parece que o Real Madrid quer continuar com ele. Então, o que está acontecendo? Né? Vai esperar para conversar com ele, indo pessoalmente? Hoje em dia, você conversa, faz o contato telefônico, né, e pelo WhatsApp, com imagem, você conversa, vê a cara, vê o olho, está tudo ali. Né? Então é um absurdo. Né? Há uma falta de organização da CBF com relação à contratação desse treinador. E o pior de tudo é que o tempo está se esgotando. E entre uma Copa do Mundo e outra, vai ter um tempo menor, porque a Copa do Mundo do ano passado, ela terminou ali no mês de dezembro. E a que vem será no meio do ano. Então a gente está perdendo tempo. E existem outros treinadores que podem oferecer um bom trabalho. Agora, se fixou no Ancelotti como uma coisa que é o melhor treinador do mundo. Ele é um bom treinador. Se viesse, eu acho que poderia acrescentar. Mas a gente tem outros treinadores que podem fazer um bom trabalho também. Então, o que há é falta de organização, Mazella. Ô, Mário, e aí? Oi. Vamos esperar o Ancelotti, partimos para outra? O que você é sempre bem informado a respeito do futebol europeu? O que você acredita, meu querido e doce Mário Silva? Olha, Mazella e amigos que estão ligados no Max Sport. Seguinte, o Ancelotti tem quase 70 anos, né? O cara está abonado, está com dinheiro, está na Espanha, está 1h30, no máximo 2 horas da Itália, de um voo rápido, baratinho. Fala um espanhol fluente.
Quer dizer, o cara vai mudar de país, mudar de continente. Não é. É bom a gente agora, como o Jorge Ramos, pegar um avião para passear com a esposa, é diferente de que você sair daqui agora, com a idade que ele tem, bota eu aqui que tem 75, o Jorge tem 77 e vai morar na França. É diferente. Então, ele não quer sair. Alguém disse para a CBF que ele vai ser o treinador. Eu acho que não vai ser. Agora, se a CBF quer que o treinador seja estrangeiro, tira o Abel Ferreira, gente. Está sobrando na turma em termos de Brasil. Ou esquece esse negócio de estrangeiro e procura um brasileiro. Olha, nós fomos campeões do mundo com Feola, Aimoré Moreira, Parreira, com o Filipão e com... Tem ponto 1. Zagallo, esqueceu do Zagallo, cara. Esqueci o Zagallo. 5 treinadores diferentes. Por que não pode ser o Fernando Diniz, não pode ser o Dorival Júnior, ou sei lá quem? Agora, se existe um trabalho, é o Ancelotti, então define, porque o tempo está passando. Está longe? Está, mas não está tão longe como estava no início do ano. Então vamos escolher isso. Marcelo, e amigos que estão nos vendo, e esses amigos que participam com a gente. Como é que eu vou sair numa... Eu acho que o Ancelotti tem 67 ou 68, se eu não estou enganado. O cara vai sair da Europa, certo? Vai morar no Brasil, em outro continente. É mudar de vida, gente. Uma outra língua, porque ele fala um espanhol fluente. Ele pode passar a falar um português fluente. Mas peraí, gente. Vamos raciocinar, que tá difícil. Vamos raciocinar. E quem raciocina para fechar esse assunto é você, o aniversariante da semana, do mês, do ano, Cláudio de Afonso, que é português. Vamos lá. Olha, Mazela, eu primeiro assim, essa questão do treinador ser estrangeiro, eu sou contra. Eu acho que isso é mais aquela questão do nosso viralatismo, né? Da gente não se olhar. Aí tem um treinador fazendo sucesso. Tá, mas quantos não fizeram também? Quantos não fizeram sucesso? A gente tem que aprender o quê? Com Portugal? Tem que aprender o quê? Será que de uma hora para outra não tem nenhum treinador? Essa é uma questão. A outra questão, que é mais séria, essa questão não é mais séria, ela é absurda. Ela é absurda, porque a gente vê hoje no nosso país um grupo de comunicação que controla tudo. Então ninguém dá porrada nesse atual presidente, que ele não tem condição de ser presidente da CBF. Este senhor está hoje na presidência da CBF, ele pode ser um ótimo sujeito, tomaria um chopp com ele, conversaria com ele, uma pessoa educada, acordada, mas ele não sabe nada de futebol. Ele é o que talvez esse grupo de comunicação, claro que eu falo da Rede Globo, quer, que é um bom sócio, que cada vez mais a seleção, esses dois amistosos inúteis com Guiné, isso não é para nada, isso é só para ganhar dinheiro, para vender a nossa marca, a seleção brasileira. E o absurdo, porque se não tivesse de acordo com quem o blinda, quem está blindando esse presidente incompetente que nós temos hoje, que não sabe de futebol, ele não sabe. Você não adianta, você pode ser um engenheiro, você pode ser um economista, um advogado. Te dá um botequim. Se tu não sabe trabalhar com botequim, meu amigo, você vai falir. Você tem que entender do ramo, e ele não entende. Ele é bom, talvez porque esteja sendo bom agora, um bom aliado para fazer os contratos de televisão, as competições ligadas, né, que é realmente o grupo que paga melhor, e vender a seleção brasileira, porque para mim isso é um absurdo depois do ridículo do trabalho do Tite na Copa do Mundo, que foi um trabalho ruim, que era outro blindado. O Tite foi blindado, ninguém criticava o cara praticamente. Então, temos hoje um presidente que, para mim, sincero, não vejo esperança nenhuma nesse cara. Esse cara não vai melhorar em nada o nosso futebol, nada. Ainda outro dia, na reunião, ainda levantou na que tem racismo, quer dizer, fica com essas histórias, coisas que... O que ele tem que tratar, que o racismo é um assunto sério, claro, seríssimo. Mas ele levantou uma questão que ele não esclareceu, ficou pelo alto, que ninguém sabe quem sofreu racismo, se foi ele, se foi outra pessoa, e do que ele tem que entender, ele não entende. Então a seleção brasileira está aí com o Ramon, inexperiente, que tudo bem, pode jogar contra Senegal, Guiné, Ilhas Fiji, aí serve qualquer um, bota eu, Mário Silva, o Jorge, qualquer um que vai dar conta do recado agora. Está se perdendo tempo precioso para se trabalhar uma seleção brasileira, porque hoje não temos um presidente competente que entenda do assunto para gerir a CBF. Tá bom, tá aí o Cláudio Afonso, a opinião do Cláudio Afonso. Gostei. Jorge se pronunciou e o Mário também. Para arrumar essa bagunça, essa confusão, para limpar, para desinfetar, só tem uma solução:
É o carrinho vermelho para a gente organizar isso aí. Quando voltar, tá tudo limpinho, tudo arrumado, porque o carrinho vermelho foi lá, limpou, matou inseto, barata, matou rato, matou cupim, matou tudo. É em Sete Bom. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbom. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbom é bom. É bom mesmo. E como é bom, olha só. E como é bom também ter de volta aqui no programa o nosso correspondente internacional, o nosso querido Paulo César Oliveira, direto de Bruxelas, capital da Europa, pintando com as informações do velho continente. Diga lá, Paulinho, para não perder tempo, já que você está na Bélgica, fala do futebol belgicano, como diria aquele antigo presidente da Federação Paulista, Mendonça Falcão. E os belgicanos? Fala, Paulo! As minhas saudações a você, Ricardo Mazella, ao Jorge Ramos, ao Cláudio Afonso, ao Mário Silva e a todos vocês que através da TV Max acompanham mais um Max Esporte. Nós, como sempre, direto de Bruxelas, a capital da Europa. Vamos então começar com o futebol belga. E que super final da Jupiler League foi disputado nesse fim de semana. O campeonato belga joga-se com 18 equipes que, em sistema de turno e retorno, chegam então ao final da competição, classificando os 4 melhores para um play-off decisivo. Neste ano, na última rodada do play-off, estavam então 3 equipes em condições de sagrar-se campeão belga. O Genk contra a equipe do Bruges, mas cedeu o empate e no final, em 2 contra-ataques, a equipe do FC Brugge acabou vencendo o jogo pelo placar de 3-1. Ficavam então na disputa do título a equipe do Genk e o Antwerp, com o Genk necessitando de uma simples vitória em casa para sagrar-se campeão. Conquista da equipe de Antwerp em termos de campeonato nacional belga, um título celebrado na cidade, celebrado em quase toda a região e, obviamente, de grande importância para a subida em termos de popularidade do futebol belga, que registrou grandes audiências no fim de semana. Valeu, Paulinho. Agora o Antuérpia está com tudo e não está prosa. É isso aí. Mário, meu querido e doce Mário Silva, faça uma pergunta para o PC Oliveira. Vou fazer. Depois tem uma historinha do Mendonça Falcão para contar para você. Meu caro Paulo César Oliveira, me fale do Manchester City, que está com a corda toda, já ganhou 2 e pode ganhar mais uma. Mário Silva, que grande temporada faz o Manchester City. A equipe comandada por Pep Guardiola venceu o campeonato inglês com uma vitória sensacional de regularidade, superação e recuperação, já que esteve grande parte da temporada atrás da equipe do Arsenal. Foi jogar no final de semana a Taça da Inglaterra. Um autêntico derby da cidade de Manchester realizou-se no estádio de Wembley. Vitória da equipe do City pelo placar de 2-1, com 2 gols marcados pelo meio-campo Gundogan. Aliás, o turco é um dos principais jogadores da equipe e na próxima semana vai viajar justamente para o seu país, a Turquia, onde a equipe do Manchester City vai jogar na Liga dos Campeões a grande final contra a Inter de Milão. Recordo também que o estádio Atatürk, em Istambul, onde será realizada a final, foi preterido por 2 anos consecutivos devido aos problemas inerentes à Covid. E agora, finalmente, vai ser então a sede da grande final da Champions League. O Manchester City, depois de ganhar a Taça da Inglaterra e já ter ganho o campeonato inglês, agora prepara-se para a tríplice coroa. Quem sabe no domingo, ou no final de semana, no sábado, enfrentando a equipe do Inter de Milão. Acho que o Paulo até se enrolou um pouquinho, mas depois você... Paulinho, valeu, tá tranquilo, tá tudo certo aí, vamos em frente. Eu acho, sabe que enrolou ele, o meu querido Mário Silva? Bota a galera na tela, Mateuzinho. Eu estava até tranquilo aqui, ele esperando o Paulo acabar. Ele fechou a janela, ele está trabalhando com janela aberta. Eu falei, deixa a janela de fundo, Paulinho, para que a gente possa ver o visual. Mesmo de noite, pode passar um disco voador na Bélgica, é legal. Entendeu? Mas ele ficou meio de lado, fechou a janela, deve estar frio, não sei o que está acontecendo. Bom, para arrumar a casa, que está com muita bagunça depois dessa, mete um bye-bye lixo para jogar tudo fora e voltar 100%. Para que a gente vai falar do Botafogo, vai jogar com a LDU daqui a pouco. E o Botafogo, essa LDU eu odeio a LDU. Bota o bye-bye lixo aí, vambora. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye-bye lixo.
lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. É isso aí, Jorge. Vamos para perder tempo, você também está controlando o cronômetro aí, então olha só. Falta pouco, falta pouco. Botafogo daqui a pouquinho pela LDU Sul-Americana, vitória importante para o Botafogo passar em primeiro, hein? Não só vitória, o empate já serve para o Botafogo permanecer na primeira colocação. O Botafogo ele oscila ainda, mas ele vai com o seu time, o que tem de melhor, tirando o Marçal, que não vai para o jogo, está se recuperando, mas o Hugo, que entrou na vaga do Marçal, amadureceu, trabalhou muito bem nos 2 últimos jogos, e o importante é ter tranquilidade. O Botafogo joga não só contra a equipe do LDU, joga também contra a Altitude, que é um problema sério, e que infelizmente ainda se insiste em jogar em locais onde passa de 2.000 metros, lá tem 2.860 metros, é muito alto, a bola fica veloz, o tempo de bola é outro, o Fluminense teve problema enfrentando o The Strongest, enfim, é um local que é um outro adversário. Mas o Botafogo tem um time muito bem equilibrado, precisa, obviamente, melhorar, porque tudo a gente precisa melhorar toda hora, mas é um time que gera confiança no seu torcedor, é um time maduro, tem uma zaga boa, um excelente goleiro, um atacante muito bom. Esse jogador criativo, que ainda é necessário, o Eduardo, quando está em boa forma, ele consegue suprir, né, essa necessidade. Eu acho que tem uma expectativa boa para o Botafogo, mas é um jogo, Mazella, duríssimo, diante da LDU, lá na altitude de Quito. Ô Cláudio, olha só, cara, as pessoas falam que não tem nada a ver a derrota para o Atlético Paranaense no domingo, outra competição, que tem muita gente que gosta de confundir. Mas vem de derrota. Eu acho que não tem nada a ver. Você pensa ao contrário? Não, eu acho que a questão não tem a ver com o tipo de competição. Claro que tem competições com características distintas. O brasileiro é um tipo de competição, a Libertadores, por exemplo, né, já é diferente, o jogo mais físico e tal. Mas eu acho que a questão do Botafogo, e aí que é o grande problema, o Luiz Castro já reclamou disso com razão várias vezes, vai naquele ponto principal que o Mário ainda há pouco falou, que é jogo atrás de jogo. Então o cara vai para Curitiba, daqui a pouco volta para o Rio, daqui a pouco tem que viajar, vai para Equador, vai para Venezuela, vai para Bahia, vai para Porto Alegre, jogo atrás de jogo, sem você ter o quê? Elenco. Você não tem peças de reposição. Uma hora essa conta vai chegar em contusões, porque quando você não tem elenco, o que acontece? Você tem um jogador nível 7, o que vai entrar às vezes é um nível 4. Já muda às vezes muito a configuração de uma equipe, essa diferença, porque o Botafogo não tem esse poder de ter um elenco como, por exemplo, Flamengo, Palmeiras, outras equipes têm. Então isso torna qualquer jogo desses grande, esse hoje já se tornou, o LDU nas últimas décadas ganhou uma certa relevância na América do Sul, esse jogo se tornou até um clássico. Mas acredito que o Botafogo possa garantir, como o Jorge bem falou, pelo menos um empate para ficar bem como primeiro colocado na chave. Mário, fechando esse bloco, então, acho que está na hora, né, Jorge? Está quase, acho que no momento fecha esse assunto Botafogo, LDU, altitude, você que viajou pela América do Sul toda, conhece bem isso aí. Pelo desempenho do Botafogo nos últimos jogos, você, independente da altitude, você acha que o Botafogo faz frente com a LDU lá? Eu acho que sim, Marcelo. Eu acho que o Botafogo tem condições de vencer. Há muito tempo que eu venho falando isso, que você tem um handicap. Você não pode entrar em campo com uma vantagem em relação ao seu adversário. Isso acontece quando se joga numa altitude de 2.800 e a criminosa jogar, por exemplo, a 3.600 em La Paz. Em determinado momento, uma lucidez da FIFA se proibiu jogar numa altitude dessa. De repente deram uma canetada e mudou. Quem joga sinuca sabe que quando o melhor enfrenta o pior, o melhor dá um partido, como chamamos, dá 30, 40 pontos. Mas isso é na sinuca. O futebol tem que ter igualdade. Não pode um ter vantagem sobre o outro. Os caras estão acostumados a jogar no alto do morro, para eles é fácil. Agora nós vamos ter que subir a escada, chegar lá em cima está cansado. Então, realmente, é um absurdo a LDU. Não é um mau time, mas tira partido, obviamente, da altitude, eu repito. É uma situação que já devia ter sido resolvida de novo, porque não se deve dar vantagem
a nenhum time. E no caso do Altitude, o time que joga tem vantagem. Tá certo, então. Vamos dar uma paradinha no segundo bloco também. Daqui a pouquinho vamos falar de Fluminense, Flamengo e mais um pouquinho do Vasco da Gama, já que o Vasco tomou uma chapuletada, uma trauletada, o Mengão crescendo, o Fluminense conseguiu vitória e vai ter um jogo complicado amanhã, o Fluminense contra o River Plate, lá no Monumental de Nunes, com mais de 80 mil pessoas. Né? Sempre oferecimento de Ren TV, Bye Bye Lixo, e você já sabe, o carrinho vermelho pintando, em Setebom, um novo conceito. O Rio corre para Max. E a reta final do nosso Max Esporte, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, aqui pela nossa TV Max. Lembrando mais uma vez, se você perdeu algum programa, vai no YouTube, vai lá, procura TV Max, melhor Max Esporte, melhor primeiro Max Esporte, depois TV Max, e você vê desde o primeiro até o de hoje, dia 6 de junho de 2023. Sempre no oferecimento de Ren TV. Comprar para quem aluga é muito melhor. De Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa. E de Setebom, é bom mesmo. Você não pode deixar de ligar para sua casa, seu depósito, sua fábrica, seu escritório. 3842-4242, um novo conceito em detetização. Em Setebom é bom mesmo, custo-benefício maravilhoso. É isso aí, vamos em frente aqui pela TV Max e de imediato bota na tela os meus mosqueteiros, meu querido Mateuzinho, o filho da Célia, o neto da Orcélia, o filho da Orcélia, neto da Célia, é um rolo do caramba que até hoje eu não sei direito, né, Mateuzinho? Mas vamos em frente, vamos em frente. Olha só, para fechar o assunto Vasco, eu comecei com o Cláudio, começo com você, Mário. O que o Vasco precisa fazer para poder sair dessa draga? Porque, na minha opinião, o time é muito fraco e mais o que tem está aí. Mas só no meio do ano para tentar remar. Mas está difícil. O Vasco contratou mal, precisa se reforçar, mas acontece que o manager que está lá não funcionou. Tem que começar de cima para baixo. Nós estamos discutindo aqui uma situação que já vem se arrastando. Mas tem apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro, estreou vencendo o Atlético Mineiro, tem uma impressão que ia. Foi indo, como disse a piada, acabou no fundo. E o que fazer para num fundo para o baú mergulhar e afundar em Jorge Ramos? Você me faz a pergunta mais difícil de responder, né? Que essa pergunta com relação ao Vasco. A culpa é do Mário, que deu o gancho. A culpa é do Mário. Para te dizer a verdade, eu não sei o que fazer. Eu acho que tem que ter... esses dois jogadores que estavam na seleção sub-20 voltando, são bons jogadores, né? Marlon Freitas. Mas não vai embora. Um vai sair agora, né? Isso é um problema. E tem que organizar, começar... Eu aprendi, né? Eu sou daqueles mais antigos, eu aprendi que você começa a arrumar uma equipe pelo seu sistema defensivo. Então, você tem que arrumar ali a defesa, né? Aí, o seu meio-campo, até chegar no ataque. Porque senão você vira uma bagunça. A gente viu nesse último jogo contra o Flamengo a bagunça que foi o Vasco da Gama. Uma avenida, né? Enfim, terra arrasada do Vasco da Gama. Então, para tentar responder melhor ao torcedor vascaíno, que eu quero entender também qual é o pensamento dele, mas me parece que tem que ser feita uma reestruturação completa, né? E se dedicar a formar um sistema defensivo primeiro, né? Empatar um jogo, não perder, jogando em casa, ganhar os jogos em casa, né? Para poder formar um espírito de corpo, e aí tentar uma reação e permanecer na primeira divisão. Infelizmente, eu acho que é isso. O que o Jorge falou é que todo mundo quer, meu querido e doce Cláudio Afonso, mas eu acho que na prática, o Mário já falou, tem que trocar o cara que contrata, que só contratou o cara ruim. O time do elenco do Vasco é fraco, a verdade é essa, com raríssimas exceções. Você, pelo que eu senti, também trocaria o técnico, trocaria o diretor e o técnico e pelo jeito, meio time. Eu acho que é isso.
Não, eu demitiria esse Paulo Brax, que até agora, por onde passou, ele não fez nenhum grande trabalho. Ele passou pelo América, né, de Minas Gerais, pelo Internacional. Parece aquele cara que vai em busca de jogadores que são daquele contato pessoal, então parece que ele vê uma aproximação, uma coisa dele, quando ele tem que pensar no clube, ele tem que analisar. Nessa hora, olha, tem um ditado que diz, ganhar dinheiro até um burro ganha. A grande inteligência é em saber gastá-lo. Então não adianta dar 100 milhões na mão de um cara se ele vai contratar mal. E foi isso que aconteceu. O senhor Herediana, o cara veio com um status tremendo. No jogo de ontem, ele perdeu 2 bolas na saída de jogo, uma delas gerou o gol do Flamengo. A torcida vai esperando a reação do jogador, vai esperando se ele vai se adaptar, já se lesionou 2 vezes, as oportunidades que tem não aproveita. O Capasso. A novela que foi esse Manuel Capasso, a gente esperava que era o Elias Figueiredo aí, o novo zagueiro para dar conta do recado. Não é. Então, como foi esse planejamento? Porque eles bateram no peito e falaram, agora vai ter planejamento. Nós temos um mapeamento. Essas palavras bonitinhas que hoje se fala no futebol, que nem tem comentarista que fala, agora tem muitas palavras bonitinhas, mas que é só para iludir o torcedor. O trabalho dele é ruim, ele tem que ser demitido, e o Maurício Barbieri também. O Maurício Barbieri só está porque um dos diretores da 777 é alemão, e como ele era da Red Bull Leipzig, que é o clube da Alemanha, ele acompanhou o trabalho do Barbieri no Bragantino e foi de vontade dele para ele ser o técnico do Vasco. Ele não tem essa experiência, ele não tem essa capacidade, porque o Vasco precisa assim, de um treinador experiente, um treinador que, quando olhar nos olhos do jogador, mexa com o brilho deles. Então, eu sou a favor dessas mudanças para já, Mazela. Mas também acho o seguinte, que o treinador fala um negócio, vamos ser rápido, vamos apressar, e o cara prende a bola, o cara não solta a bola. É complicado. Eu vou defender o Barbieri agora, porque eu falei, eu soube que o Barbieri falou com 3 jogadores, vamos soltar a bola rápido, e os 3 prenderam a bola. Aí eu me irrito. Vamos... Bota o carrinho vermelho para parar de ficar irritado aqui, que eu tô irritado. Bota o carrinho vermelho. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom. É bom, eu vou jogar Insetbon em cima de algumas pessoas aqui. Bota a galera na tela de novo agora aqui. Meu Deus do céu. Jorginho, vamos até a janela fechada do PC Oliveira. Eu queria aquele fundo maravilhoso, mas ele cisma ficar naquela parede lá. Ele é teimoso, o Paulo é teimoso também. Faz a pergunta. Olá, PC. Bom falar com você. A minha pergunta é de uma curiosidade. Como é que está o confronto da Conference League, né? E quando é que será esse próximo jogo? Conta pra gente aí. É isso aí, Jorge, para amanhã à noite, direto do estádio Eden Arena, em Praga, na República Tcheca, será então o confronto da Conference League. A grande final da Conference League vai opor a Fiorentina, da Itália, ao West Ham, da Inglaterra. Um duelo particular entre brasileiros chama a atenção. Cabral, ex-atacante do Palmeiras e do Ceará e do Brasil, enfrenta Lucas Paquetá, ex-meio-campista do Olympique Lyonnais da França e, obviamente, formação do Clube de Regatas do Flamengo aí do Brasil. E, naturalmente, uma grande expectativa também, porque mais um italiano a disputar uma final. Eu recordo que a Liga Europa teve o Sevilha enfrentando a Roma, a Conference League vai ter a Fiorentina da Itália enfrentando o West Ham, e a Liga dos Campeões do próximo sábado terá então a Internazionale de Milão, que vai enfrentar o Manchester City. O futebol italiano em alta, com 3 equipes participando das 3 finais europeias entre clubes. É isso aí. Agora, Claudinho, já que você está revoltado, você quer saber o quê? Quer saber o quê, meu garoto, do Paulo César Oliveira? Olha, eu quero saber o seguinte do nosso amigo Paulo César Oliveira, que está confortavelmente instalado em Bruxelas. É o seguinte, temporada europeia acabou, Paulinho? Me fala aí sobre o mercado de transferências, as movimentações, o que você conta aí sobre o que está acontecendo no velho continente? É isso aí, Cláudio Afonso. Nova temporada já começa a ser vislumbrada pela grande maioria dos clubes europeus e, obviamente, as alterações já começam a se fazer sentir. Ou seja, o Milan já anunciou uma alteração de bastidor, ou seja, Paulo Maldini
grande glória da equipe enquanto jogador e que exercia a função de diretor técnico do clube, saiu devido ao que tudo indica, confrontos com Cardinali. O presidente do Milan acabou tendo divergências com Paulo Maldini que ditaram a saída do ex-grande jogador e atual diretor técnico do clube. Uma outra saída que pode acontecer no futebol italiano é do técnico José Mourinho. Depois da final contra o Sevilha na Liga Europa, o técnico saiu muito agastado, reclamando bastante da arbitragem, sendo inclusive muito criticado na Itália e fora da Itália. Muito embora eu acho que ele teve muita razão em relação às suas reclamações, houve pelo menos 2 erros gravíssimos contra a Roma e que poderiam ter ditado um vencedor diferente na Europa League. O certo é que o desgaste é evidente e Mourinho pode vir a deixar a direção técnica da Roma e já se fala e muito na sua ida para o Paris Saint-Germain, já que Galtier, o técnico da equipe, não vai continuar com certeza. Ele perdeu claramente o controle do grupo e será então técnico demitido no final da temporada. Uma outra alteração, essa de grande peso, foi anunciada nesta semana no Real Madrid. Karim Benzema, atacante bola de ouro, um dos grandes jogadores do futebol europeu, já anunciou a sua saída para o futebol árabe. Não vai mais jogar em termos de Real Madrid, não estará mais à disposição e, obviamente, é uma perda sensível para o Real Madrid, que começa a se reformular, já visando a próxima temporada. As nossas saudações por hoje, marcando o encontro para a próxima semana, como sempre com o Max Sport, aqui na TV Max, e nós com o contato direto de Bruxelas, a capital da Europa. Valeu, Paulinho. Aquele abraço para você. Encontro marcado a semana que vem com a cara aquele fundo da janela ali, hein? E Cardinali, que eu era fã, era Cláudia Cardinali. Bota a galera de volta aí. Essa dupla de cinema italiano, lindas, lindíssimas. Cláudia Cardinali e Sofia Loren. Não é isso, Jorge? Maravilha, você tem razão. Obrigado. Eu era fã das duas. Tem bom gosto. Bom gosto. Qual era mais bonita, a Cláudia Cardinali ou a Sofia Loren? No seu olhar. Você, mais bonita era a Cláudia Cardinali. A mais bonita é a Cláudia Cardinali. Você conheceu as duas, meu querido Cláudio Afonso? Não tive esse prazer, elas não me esperaram. Porque elas podiam ter me esperado, eu ficar um pouco mais velhinho. Pesquisa. Tá bom. Eu vou com o Jorge e com o Mário. A Cláudia era linda, mais bonita que a Sofia Loren, na minha modestíssima opinião. Vamos com a Cardinali, então. Essa que era a Cardinali, não esse presidente do Milan. Olha aqui, ó. Falando em jogo importante, amanhã, e o Milan vermelho e preto, e o Vasco da Argentina, também vermelho e preto, o simpático River Plate. Que jogo encardido, hein? Que jogo encardido, Mário, amanhã pro Fluminense. Deixa eu só acrescentar Gina Lollobrigida e Mônica Witt, mais duas, né? E tem mais gente. Olha, eu acho um jogo muito difícil. O River Plate, mesmo não estando bem na tabela, joga em casa, Monumental de Nunes lotada, a torcida tão fanática quanto a do Boca. É um jogo difícil, o Fluminense chega a esse jogo desgastado fisicamente, como todos estão, né? Porque jogou contra o Flamengo, jogou a sério, a vera, como sempre tem que ser, pegou um avião para ir para a Argentina, chega lá, é outro país, é uma outra situação, e eu me preocupo muito sempre com a arbitragem de Libertadores. Eu acho que a arbitragem de Libertadores é um ponto nevrálgico para enfrentar os times brasileiros, porque há sempre, podem achar que eu sou chato, mas há sempre uma quedinha pro lado dos times sul-americanos que não os brasileiros. É uma parada indigesta, mas o Fluminense tem condições de fazer uma vitória. O empate também serve. Lembrando que o Vilmar Roldan, que eu não gosto desse ato, vai apitar, ele apitou o Sport Cristal, inventou um pênalti. E quem vai tomar conta lá, que já faz um tempo, é aquele pusilânime, aquele pulha do Hector Baldassi, que apitou a final da Libertadores de 2008. Esse cara não podia nem passar a 50 mil quilômetros de distância do escudo fluminense. Esse pulha, esse pusilânime que vai estar amanhã no estádio River Plate. O Cláudio, para não esticar, eu quero falar do Flamengo, estamos na reta já final do programa. Até que ponto o Fluminense, sendo líder, mesmo com derrota, pode garantir classificação? O que você espera do time? Cansado, vai partir para dentro, vai esperar? O que você acha?
Olha, eu acho que vai ter atitude, porque o time do Fluminense é um time já consolidado, já tem uma cara, já tem uma casca, não vai tremer por jogar contra o River Plate no Monumental de Nunes. É um time que não vai sentir isso agora. Vai enfrentar um adversário com sede de vingança. Vai enfrentar um adversário que vai jogar tudo, porque aquela goleada de 5-1, ela marcou muito, ela repercutiu demais em toda a América do Sul. Então eu vejo um jogo muito complicado, claro que o Fluminense pode vencer, mas era um jogo bastante encardido, Mazela, muito encardido, porque o River Plate vai vir com tudo e, pelo fator casa, leva aí um ligeiro favoritismo, na minha opinião. Ô Jorge, para encerrar o assunto Fluminense, para a gente fechar com o Flamengo o programa, além dessa goleada que está entalada na garganta do Vasco da Argentina, nosso simpático River Plate, ou não tão simpático, o River precisa da vitória para poder ainda sonhar, porque ele é o lanterninha do grupo. Tem razão. Eu acho que o time do Fluminense é melhor do que o time do River Plate. Eu acho que vai ter que jogar esperando, né, um pouco o River Plate para tentar as escapadas. O Keno deve voltar na esquerda. Eu acho que é um jogador importante. O Fluminense perdeu muitos jogadores importantes, né? O próprio Marcelo, que muitos falam, um jogador que está mais velho, mas sabe jogar, o Alexander, mas a volta do Keno eu acho importante para desafogar essa bola e quem sabe numa escapada dessa faz o gol. O jogo é difícil, mas a equipe do Fluminense, mas ela é melhor. Ô Mário, para fechar o programa, o Fluminense mesmo perdendo pode se classificar se o strongest, como diriam alguns, vencer o seu jogo. O Fluminense está classificado independente do resultado. Mas o Flamengo não está numa situação muito confortável, não. Ele vai pegar o Racing no Rio de Janeiro, ok, mas com esse novo momento do Flamengo, você acha que vai dar um certo favoritismo, um grande favoritismo para o Flamengo no jogo de quinta-feira? O Flamengo não perde 7 jogos, né? E vem numa sequência muito boa. Venceu o Fluminense, seguiu na Copa do Brasil, venceu o Vasco, e agora tem o Racing e depois tem o Grêmio. Então eu acho que o Flamengo tem condições de vencer, a vitória dá uma certa tranquilidade, e os 2 jogos são em casa, o outro também vai ser em casa, isso é importante, e o Flamengo está conseguindo revezar, porque no jogo de ontem não tivemos Gabigol, não tivemos Léo Pereira, não teve Everton Ribeiro, isso pode fazer uma movimentação na equipe, porque o espaço é muito pequeno, mas é assim mesmo, não tem jeito. Não adianta ficar pregando prego com estouro, porque não vai resolver o problema, porque jogou com o Fluminense, jogou ontem, joga quinta e vai jogar de novo no domingo, não tem jeito, só vai parar a famosa data FIFA, quando vai ter um tempo de descansar e treinar. Ô Jorge, vou fechar o programa com o Cláudio Afonso. Flamengo e o Racing na quinta-feira. Você, com esse momento do Sampaoli, como o sistema de jogo que ele começa a empregar e a subida de produção de alguns jogadores, eu considero o Flamengo totalmente favorito. Um resultado que seja diferente da vitória rubro-negra, para mim, será uma surpresa. Não sei se para você seria. Eu acho que o Flamengo melhorou bastante, cresceu de produção. Eu acho o Davi Luiz fraco, né, da defesa. Se o Léo Pereira voltar, é melhor. Essa questão do Gabriel, se ele vai poder entrar em campo, e tem o Pedro, que não está feliz no Flamengo. Infelizmente, o Pedro não se sente feliz no Flamengo. Ele está sendo... É o artilheiro, e mesmo assim, em muitos jogos fica fora. Mas o Flamengo melhorou. O Gerson cresceu de produção. O Mário falou do lateral, que foi muito bem também. E o Ayrton Lucas, né, que é um jogador que está chamando a atenção, enchendo os olhos. Mas o Flamengo ele precisa tomar corpo de uma forma geral. Isso não aconteceu ainda. Eu acho que o Racing sabe disso. O Flamengo não é um time que joga para trás, é um time que vai buscar o gol. E o Racing vai explorar os contra-ataques, não resta dúvida. É um time bastante catimbeiro, né, como a gente fala nessa questão do sul-americano, perigoso, mas eu acho que o Flamengo é favorito nessa partida. Bom, acho que todo mundo acha o Flamengo favorito, Cláudio Afonso. Você pensa diferente? O Flamengo é favorito, mas eu daria um sinal, uma advertência para o torcedor rubro-negro, para não exagerar esse otimismo, principalmente os jogadores, comissão técnica, que vai enfrentar um grande argentino. O Racing é um dos grandes clubes argentinos e que conhece o Flamengo. É um clube que muitos jogadores que participaram da campanha que eliminou o Flamengo com a disputa de pênalti no Maracanã. Então, eu acho que o Flamengo é favorito e que o Flamengo é melhor. Mas eu não vejo assim tão surpreendente, ser uma surpresa muito grande, o Racing conseguir um empate
no Maracanã, não. Não acho isso tão surpreendente, não, apesar do Flamengo estar melhor que o Sampaoli. Bom, Jorge, pelo seu cronômetro, temos acréscimo ou chegamos ao limite? Chegamos ao limite. Então, o nosso Jorge Ramos está controlando o tempo, se não Jorge de Bonet e Mário Reis. Marcela! Então, Jorginho, ó, se estourou, fala com o Jorge Ramos. Ele foi responsável. Cláudio, mais uma vez, um beijo para você pelo seu aniversário no sábado. Vi as fotos, mandei abraço no Zap, mandei abraço nas redes sociais. Tudo de bom. Mário, recomende meu seu neto predileto, que é o meu amigo tricolor. Qual é o nome dele? Não é o Matheus. Não, é o Daniel. Daniel é meu camarada. Daniel, aqui, esquerda, direita, esquerda. Tamo junto, hein, Daniel? Tricolor na veia. Jorginho, que tudo tenha corrido bem logo hoje de manhã, para não ter nenhuma zebra, hein? Mas, enfim, a gente vai em frente. Que vença o Botafogo, que vença o Flamengo, que vença o meu Fluminense. E porque o Vasco do Cláudio Afonso é só semana que vem e está fazendo água. Uma ótima semana a todos, obrigado pelo carinho. Encontro marcado próxima terça-feira, 8 da noite, repeteco meia-noite, aqui pela TV Max, sempre no oferecimento de Rede TV, Bye Bye Lixo e também do Carrinho Vermelho em Sete Bom, um novo conceito em detetização. Muito obrigado. Semana que vem aqui, juntos, hein, na TV Max, porque o Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com